Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um CBDV ao vivo. Damos início hoje à segunda temporada do programa. Para quem não me conhece, sou o Renan Cassioli, assessor de imprensa da CBDV, e conto sempre com a participação de vocês aqui no nosso programa ao vivo. Iniciamos 2020 com um programa para lá de especial. Eu tenho aqui ao meu lado dois craques da bola. Um é atleta da seleção de futebol de 5, tricampeão paralímpico, tricampeão mundial, e vai buscar nesse ano mais uma medalha para o CBDV ao vivo, Jefinho. Valeu, Renan, muito obrigado a todos, boa tarde, é um prazer estar aqui. E aqui entre a gente um convidado hoje especial. A gente traz sempre os convidados do movimento paralímpico, e eu trouxe aqui um amigo meu pessoal. Jogou futebol convencional, foi ídolo no Corinthians, jogou pelo São Paulo, passou por seleção brasileira, Torino da Itália, enfim, entre outros clubes. E há mais de 2 décadas ele está na tua telinha de TV comentando os jogos de futebol na Rede Globo. Walter Casagrande Júnior, uma honra recebê-lo aqui no programa, Casão. Não, eu que agradeço, a honra é minha, super feliz de estar aqui, de conhecer toda a estrutura, de ver toda a preparação desses jogadores fantásticos, super campeões. Fiquei muito feliz com o seu convite. Legal. Casão, antes do programa começar, a gente estava dando uma volta aqui conhecendo a estrutura do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é de onde fazemos esse programa, e o Casão ficou encantado aqui com todo o complexo, tudo que está envolvido. Conheceu inclusive o pessoal da seleção de goalball, viu o pessoal batendo uma bolinha, enfim. Casão, minha primeira pergunta, e foi feita até por um colega meu aqui da comunicação do Comitê Paralímpico, Rafael Sena. Ele queria saber como é que você teve contato, como é que você conheceu o futebol de 5. Como assim? Eu desde garoto, eu joguei futebol em todos os lugares. 6, 7 anos, jogava na rua, estourava o dedão, ia na terra. Eu sou da periferia, né? Nasci na Penha, então a gente tinha que usar o espaço que tinha para jogar futebol. E naquela época de garoto, a gente jogava com todo mundo. O pessoal da escola, mesmo um garoto que tinha alguma deficiência, entrava no time para jogar. Daí, sabe, primeiro que eu fui criado pelos meus pais, com uma educação sem preconceito, livre, sabe? Eu já cresci livre mesmo, aceitando todas as diferenças de todo mundo, e não teve dificuldade alguma. É claro que quando eu percebi um jogo sério de futebol de 5, eu não sei exatamente a data, mas era uma coisa oficial que eu vi pela TV, eu fiquei assim, cara, cacete, que joga, como que chuta, né? Como que faz tabela, como que faz jogada, e eu prestei muita atenção. Eu fiquei surpreso com a qualidade dos jogadores. O que mais chamou a atenção, assim, em termos até de fundamento? Finalização, o domínio? Então, exatamente. Eu, como fui atacante e fui um centroavante, fui artilheiro do campeonato paulista e tal, eu era um cara, um atacante que tinha que ter uma precisão na finalização, no gol, saber chutar de esquerda, de direita, tal. Cara, e quando eu vejo o jogo deles e eu vejo o tipo de finalização que eles têm para decidir a jogada, eu fico impressionado. É claro que o passe é legal, né? A movimentação é legal, mas eu presto muita atenção em finalização, eu presto muita atenção em atacante. E o que mais me chamou a atenção é o poder de finalização, sabe? Fazer gol. Você sabe que esse cara que está do teu lado é mestre nisso, né? Eu sei. O Jefinho fez inclusive o gol que abriu o caminho aí para o nosso último título Pan-Americano, um golaço, Casão. Depois vai lá no Instagram da CBDV, o @CBDVoficial, tem o gol do Jefinho lá, é uma pintura, uma jogada até para descrever. O Jefinho cobra o escanteio com um outro jogador da seleção, o Thiago Paraná. O Jefinho recua praticamente até o meio campo com a bola dominada. A seleção no futebol de 5, conhecida por ser uma seleção muito dura na marcação, uma das melhores defesas do mundo, fica no aguardo, porque foi um movimento até não muito comum. Geralmente o jogador do futebol de 5, na cobrança do escanteio, ou ele faz o arco na grande área, ou ele busca alguma jogada já de ataque.
O Jefinho retornou até a linha no meio campo, parou a bola, virou o corpo e ele começa uma das principais características do Jefinho, depois a gente vai abordar isso com ele, é o domínio de bola. É impressionante, a bola parece estar sempre colada no pé do Jefinho. E ele começa a costurar o time inteiro da Argentina e de longe, isso também foi muito interessante, ele acertou um chute, mas assim, no ângulo do goleiro, um chute maravilhoso, assim, um dos gols mais bonitos que eu já vi no futebol de 5. Já falei isso até em outros programas aqui. Então foi uma pintura, depois eu acho que você teria que dar uma olhada. Fiquei curioso, quero ver. Jefinho, falando agora, invertendo a pergunta, né? Eu perguntei pro Casão como é que foi a relação dele com o futebol de cegos. No teu caso, como é que era a tua relação com o futebol convencional? Já sei que você é Bahia de coração, né? Esporte Clube Bahia. Bahia. Como é que era a tua relação com o futebol convencional? Você escutava os jogos no rádio, você acompanhava? Quem que eram os teus ídolos do futebol? Então, desde pequeno eu sempre acompanhei o futebol convencional, porque, como o Casagrande disse, eu, como criança, eu sempre quis ser jogador de futebol. Eu também brincava nas ruas, apesar de ter na terra, e então sempre foi essa a minha vontade. A minha ligação com o futebol começou desde cedo. Na época eu não conhecia o futebol de 5, não sabia que uma pessoa com ciência era capaz de jogar bola. Então eu tive esse contato muito cedo e comecei a acompanhar. Lembro de alguns lances da Copa de 94 ainda, eu era bem pequeno, uns 5 anos de idade, mas 94, mas foi a partir da Copa de 98 mesmo, da nossa tristeza, né, aquela derrota nossa lá para a França, né, perto do futebol. E sempre eu vi pelo rádio, pela TV, sempre acompanhando o Casagrande comentando, Galvão da. E a gente que é cego prefere acompanhar mais pelo rádio, porque pela velocidade dos lances, descrição, no rádio é melhor pra gente. Então, desde cedo eu sempre acompanho. Tive com Ronaldo, já peguei o final da carreira de Romário, Ronaldinho Gaúcho, peguei toda a carreira de Ronaldinho Gaúcho. Então, craques, né? O Brasil que sempre foi uma referência no futebol convencional. E do Bahia não tem ninguém que você que era teu ídolo assim de criança, né? Porque o ídolo geralmente é uma coisa que a gente constrói quando a gente é bem garotinho, né? Exatamente. Então, o Bahia eu comecei a acompanhar mais ali na época de 99, 2000, que tinha um atacante chamado Nonato, né? Ele inclusive está jogando ainda, tem cerca de 40, 41 anos, e ele fazia muito gol. Na época que eu comecei a jogar, eu acompanhava ele. Ele era artilheiro do Bahia, então foi um dos caras que eu me inspirei, né? Que eu quis ser atacante, então eu queria fazer tanto gol quanto o Nonato fazia, né? Acompanhando o meu time. Jogou contra ele? Não, ele é de outra geração, mas eu acompanhei a carreira toda dele. Eu comecei a ser comentarista em 97, né? Eu parei de jogar em 94, fiquei um ano sem fazer nada, em 96 eu fui para a ESPN Brasil, e no meio de 97 a Globo me contratou. Então, de 97 para frente, como comentarista, eu acompanhei a carreira de todo mundo, até assim, vi o Ronaldo começar, o Ronaldo parar, Ronaldinho começar, Ronaldinho parar, vi vários jogadores, inclusive o Nonato, que eu fazia muito Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bahia, Palmeiras e Bahia, São Paulo e Bahia, e vi, era realmente um finalizador, era um jogador de fazer gol, era muito, muito forte dentro da área. E esse ano, gente, como eu já falei no começo do programa, é ano de Olimpíada e de Paralimpíada, competições que vão ser realizadas lá em Tóquio, no Japão. Casal, esse tipo de evento, você já cobriu já algumas, né? Algumas competições desse tipo. Você consegue ter tempo para curtir um pouco também fora do trabalho, para de repente ter algum ídolo teu ali de outros esportes, se você conseguir assistir o jogo, cara, assim, por lazer, assim, ou é trabalho full time? Não, é trabalho. A Olimpíada é uma coisa espetacular, né? Porque eu gosto muito do esporte. Não é que eu gosto do futebol, eu gosto muito do esporte. Então eu acompanhava muito tênis, principalmente na época que o Guga surgiu, basquete, acompanhei muito, e todas as modalidades assim, mais próximas, que tem bola, a gente acompanha mais, né? Mas acompanhava as outras também. Na Olimpíada que eu fiz em Sydney, por exemplo, o futebol convencional, ele não fica junto com os atletas da Vila Olímpica. Então era a Olimpíada de Sydney, mas o futebol estava lá em Gold Coast, estava lá em Brisbane, outro lado. E eu, com o Galvão, todos nós ficamos lá, acompanhamos treinamento. Depois que a seleção foi eliminada, aí eu fui para Sydney, comecei a fazer
futebol feminino, até ele ser eliminado. Aí deu para eu ir num jogo só, que foi o de tênis, o Guga com o Kafelnikov. Esse jogo eu fui na quadra e assisti, que o Luiz Roberto de Múcio estava narrando. Mas quando eu estou lá na Olimpíada, eu fico em outro lugar, né? Eu fico com o lugar com a seleção brasileira. Então, onde o pessoal está competindo é em outra cidade, é Tóquio, né? Olimpíada de Tóquio. Os caras vão competir em Tóquio. O futebol fica em uma outra cidade. Então eu não tenho como acompanhar quando eu estou no lugar. Mas quando eu faço a Olimpíada no estúdio aqui no Brasil, aí eu vejo o máximo que eu posso, principalmente quando vai passando a fase, aí você vira torcedor mesmo, né? Você fala, pô, vamos ver o basquete, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Mas eu acompanho quase todos os esportes. Você estava na Rio 2016? Eu estava no jogo que o Brasil ganhou a medalha de ouro. E de Paralimpíada você conseguiu acompanhar alguma coisa depois? Que é o evento que vem sempre na sequência, ou aí você já teve que retornar para os teus... Não, no local não. Acaba a Olimpíada, continua os campeonatos, né? Eu não tenho nenhum tempo. A Olimpíada acabou num sábado, o Brasil foi campeão olímpico num sábado. Na quarta-feira tem Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, você já viaja, não tem tempo para você sentar, os programas ao vivo que a gente faz, o tempo é muito curto mesmo, muito corrido, não dá muito tempo. Mas, como eu te falei, eu sou antenado, cara. Eu sou antenado em tudo que acontece, não só no esporte, em tudo que acontece ao meu redor. Então, eu sei o que acontece. Eu fui num evento no Sesc Pompeia, foi uma palestra 2 meses atrás, o Ricardinho estava lá, sabe? Ricardinho, nosso camisa 10 então, da seleção. A auxiliar técnica da Bia estava lá também. Então, assim, eu sei, na realidade, eu sei muito pouco. Eu estou entrando nesse universo agora. Eu fiz questão de aceitar o convite, não só pela entrevista, mas para eu conhecer tudo isso e ver de perto. É um universo que eu estou entrando agora e eu vou entrar bem fundo nesse universo. Esse ano, com certeza, eu vou acompanhar a Paralimpíada, porque eu quero ver como desenvolve, como são os nossos atletas, né? Mas assim, cara, eu sou antenado desde garoto. Quando eu jogava no Corinthians, eu assistia o treino do basquete do Corinthians. Eu treinava de manhã e de tarde, segunda-feira à noite, eu não tinha nada, eu ia lá no ginásio acompanhar o basquete masculino, vôlei feminino, casei com uma ex-jogadora de vôlei na época do Corinthians. Então eu sou muito dentro do esporte, independentemente de qual seja. Vocês, né, Jefinho, acho que talvez tenha sido a tua maior emoção até hoje, né, como atleta. Conta até um pouquinho, até pro Casão, como é que foi a experiência do futebol de 5, que apesar de ser uma modalidade tão vitoriosa aqui no Brasil, Casão, ainda não é uma modalidade que atrai tanto público, né? Os nossos campeonatos internos aqui, tem bastante gente que vem acompanhar aqui no CT e tudo mais, mas a Paralimpíada do Rio foi um negócio completamente fora da curva, que era coisa de 10 mil pessoas na arena, torcendo e empurrando a seleção, né, Jefinho? Conta um pouquinho da experiência. Foi uma experiência assim que pra mim como atleta foi a maior da minha vida. Estar jogando em casa ali ao lado da sua torcida, o pessoal, quando você entrava em quadra, era aplaudido, o pessoal gritava pelo Brasil, torcendo, chamando o seu nome. Então foi uma experiência sensacional que jamais eu vou esquecer. E no final deu tudo certo, a gente conseguiu a medalha de ouro. E em casa a gente pôde dar essa alegria à torcida, né? Todos que estavam ali acompanhando. Foi algo assim que meio que mudou um pouco o patamar do futebol de 5. De lá para cá as pessoas param a gente mais nas ruas, reconhecem a gente mais, por causa daquelas transmissões, os jogos foram todos transmitidos pelo Sport TV. E de lá para cá houve um pouco de mudança nesse sentido, a visibilidade aumentou muito devido àquelas Paralimpíadas do Rio 2016. Como é que foi a experiência da torcida em si, né? Até para o Casão entender, toda a competição, seja de futebol de 5, seja do goalball, que você conheceu um pouquinho antes do programa começar, a torcida tem que permanecer em silêncio até para os jogadores poderem se orientar com as bolas, que tem guizos dentro das bolas. Como é que a torcida respeitou esse Jefinho e compreendeu o esporte? Porque também era uma novidade, né, para muita gente. Né? Exatamente. No começo, nos primeiros jogos, tinham lances que eram parados exatamente por causa do barulho da torcida, que realmente a torcida tem que saber, e isso é avisado sempre antes dos jogos, que tem que ficar em silêncio, porque é um jogo que depende muito, a gente usa muita audição, né? A bola possui os guizos, a gente ouve as orientações, então depende
só da audição, a gente tem que se concentrar nisso. Então tem que ter um silêncio total da torcida. E nos primeiros jogos teve essa dificuldade, mas ao longo da competição eles foram aprendendo, né, como o esporte funcionava. E mais pro final já foi bem tranquilo, eles respeitavam o silêncio, comemoravam só na hora dos gols, ou quando a bola estava parada. Então eu acredito que para a torcida também foi uma experiência muito grande que eles puderam aproveitar bastante. O Jefinho que está aqui concentrado com a seleção nessa semana que passou, a seleção fazendo a sua primeira fase de treinamentos do ano, já obviamente pensando na Paralimpíada de Tóquio, vão ter alguns campeonatos anteriores preparatórios, mas o foco obviamente está na competição lá do Japão. Jefinho, tua expectativa pessoal para essa tua busca aí da sua quarta medalha paralímpica, como é que você está trabalhando tanto a parte física e técnica quanto também o aspecto emocional? Então, vai ser um ano muito importante para a gente, um ano paralímpico. Para isso que a gente se prepara durante todo o ciclo, né? Acabou o Rio 2016, a gente já começou a pensar em Tóquio 2020. Usamos todas as competições, todos os treinamentos durante esses 4 anos para a gente chegar na melhor forma possível nessa competição que é a mais importante para a gente. E eu estou me preparando da melhor forma possível. A gente que é atleta sabe que tem que se cuidar durante as 24 horas, seja descansando, seja se alimentando bem, seja treinando, se dedicando àquilo que a gente faz, que a gente gosta de fazer. Também a expectativa é chegar bem, apesar de alguns percalços no caminho, lesões que acontecem com todo atleta, isso é normal, mas a gente tem que superar essas dificuldades e chegar lá e buscar essa medalha de ouro. Seria a minha quarta, né? Já participei de 2008 Pequim, 2012 Londres, Rio 2016 e agora quem sabe buscar mais uma medalha de ouro para dar essa alegria, né, a todos que acompanham e torcem pela gente. Você está com quantos anos já? Completei 30 anos de idade. E teu planejamento de vida, de carreira, é chegar até Paris 2024? Você tem isso como meta? Ou você acha que Tóquio é o seu último ciclo? Como é que você está também desenvolvendo esse... Então, a gente sabe que carreira de atleta, principalmente jogador de futebol, é curta, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo que pode. E tem algumas dificuldades como lesões, eu mesmo tenho lesões nos 2 joelhos, que dificultam um pouco o meu rendimento, mas a gente tem todo o suporte aqui, todo o apoio da equipe médica, todos os profissionais que estão ao nosso redor para nos auxiliar, para que a gente possa estar na melhor forma possível, sempre recuperado das lesões, para estar em condições de jogo. Mas meu pensamento é assim, chegar em 2024, tenho 30 anos, né? Então em 2024 terei 34, então ainda tem condições de chegar lá e quem sabe buscar mais uma medalha. Esse é o pensamento, mas também, claro, sempre se planejando para saber a hora certa de parar e sempre procurar parar da melhor maneira possível. Se for possível, sei lá, ganhando a medalha de ouro em 2024 e encerrando o ciclo, pelo menos na seleção brasileira, quem sabe. É algo a se pensar, né? Mais pra frente, mas é uma coisa que não estou focado agora, o foco agora realmente é no Tóquio 2020. Casal, você já vivenciou essa parte, né, de encerrar a carreira como jogador e começar a sua vida como comentarista. O que é mais complicado para um jogador profissional nesse momento? É você saber o teu limite físico? É você se desvencilhar de toda a sua rotina, tudo que você carregou durante tanto tempo da sua jornada? O que foi a parte mais complicada para você? A parte mais complicada, eu parei em 94 com 31 anos, bem jovem, podia continuar jogando até 35 e tal. O meu joelho, ele tem uma artrose máxima e eu tenho um problema de cartilagem sério, então ele não me deixava, era sofrido para mim. Eu treinava a semana toda através de anti-inflamatório, aí quando chegava no sábado, véspera do jogo, a maioria das vezes ele inchava e eu não podia ir para o jogo, e tinha treinado a semana toda. E aí eu comecei a me desgastar com isso, aí eu percebi que naquele momento o que eu estava querendo era treinar, eu já não estava mais afim do jogo, eu estava afim de continuar aquela rotina de treinamento. E como eu não podia jogar, meu joelho não estava me deixando jogar, eu parei consciente porque eu estava consciente que não dava, não deixava mais.
E aí eu preenchi esse espaço, eu ia no Ibirapuera todo dia de manhã, corria lá 8 km, 10 km, ficava lá de manhã correndo. E jogava aquilo. Então essa parte, ela não foi problema. Eu me desliguei muito rapidamente. Por exemplo, muita gente me pergunta hoje, até hoje, né, quando eu estou fazendo um jogo e tal, se eu não tenho vontade de jogar. Eu não tenho vontade de jogar. Alguns jogos, por exemplo, a final da Libertadores, Corinthians e Boca, deu vontade de eu estar lá dentro jogando pelo Corinthians. A final do Mundial também. Mas os outros jogos não. Eu me enquadro como comentarista, não como ex-jogador de futebol. Né? Eu acho que isso é importante para mim. Eu não sou, nesse momento, um ex-jogador de futebol. Eu sou um comentarista. Eu comento futebol, desde 97. Eu tenho mais tempo de comentarista do que de jogador. Mas o que me afetou seriamente foi a falta da adrenalina. Meu corpo começou a procurar a adrenalina que o jogador de futebol tem. Principalmente um cara intenso como eu. Hoje eu sou mais calmo. Eu fiz o tratamento, eu sou dependente químico, todo mundo sabe. Fiquei trabalhei meu lado pra caramba. Ainda 10 anos, eu fiz terapia em grupo ontem, fiz terapia individual, e eu estou num patamar bem alto já de recuperação, mas fico mais calmo. Eu não entro numa intensidade, eu consigo controlar a intensidade, eu consigo controlar a euforia, todas essas coisas. Mas quando eu parei e essas coisas começaram a fazer falta, isso aí estava acabando com a minha vida, porque eu não encontrava adrenalina em nada. Você fazer um gol, por exemplo, eu que jogava no Corinthians, numa final de campeonato contra o São Paulo, o Morumbi lotado, e você sendo campeão, aquela emoção, aquela intensidade, aquela euforia que te dá em 10, 15... Não tem nada na vida que te dá. Não tem nada. Nenhum outro gol, porque o outro gol vai ser outra emoção, outra não sei o quê, pode ser mais, menos, nunca é igual. Então, cara, você fica procurando o máximo que você já sentiu. Você fica procurando gols que eu fiz nas eliminatórias pela seleção brasileira, sabe, jogar a Copa do Mundo, tal. São emoções de um jogador de futebol que ela bate no máximo. Ela vai lá em cima, no pico da intensidade e volta. E a vida, eu aprendi isso com o meu tratamento, com o psicólogo, a vida te oferece um prazer mediano. O prazer é mediano. Você vai no cinema, vê um filme, como eu vou sempre, gosta pra caramba, tem que é real, sabe? Vou no teatro, gosto da peça, tenho o prazer de ver a peça, mas é um prazer, né? O prazer que a vida te oferece, às vezes ela oferece um pouco mais de prazer, o nascimento de um filho, sabe? Seu filho jogando futebol ou fazendo alguma coisa, você tem o prazer aumenta um pouco, mas ele não tem pico como tem o futebol. E aí você fica viciado nisso. Você fica procurando as coisas para suportar isso, né? A intensidade, a euforia, sabe? Aquela emoção de pico. E no meu caso específico, que já tinha um caminho já traçado com droga, né? Desde os 15, 16 anos, eu encontrei na intensidade da droga, falsamente, que ela dava o prazer que eu imaginava, sabe? Que eu precisava. Mas era um prazer falso, né? Porque a droga é mentirosa. Aquele prazer que ela dá não existe. Porque não está acontecendo nada na sua vida para você ter um pico de prazer. É uma reação de uma substância química. Né? É um prazer sintético. Sintético, mentiroso. E isso aí me afetou. Isso aí quase acabou com a minha vida. Tanto que eu fui internado, grave, porque eu capotei o carro, totalmente magro, sem alimentação, desnutrido, totalmente morto. Estava próximo da morte, porque eu encontrei falsamente na droga a falta que eu tinha da adrenalina do jogo, da ansiedade do jogo, da impulsividade, da intensidade, toda aquela coisa. A droga, para mim, a droga falsamente dava, e eu quase fui pro fundo do poço. Eu acho que isso é o que mais falta. Alguns sentem falta do assédio, né? De ser entrevistado, você está jogando hoje, Corinthians e Palmeiras, acaba o jogo, todo mundo te entrevista. Na segunda você para de jogar, ninguém vai mais te entrevistar. Então tem muito jogador, acho que até a grande maioria, que é ligado à fama que conquista, e quando para de jogar, isso aí afeta. A falta de assédio da imprensa,
de um cumprimento na rua, ninguém grita mais seu nome, na rua ninguém fica gritando, casa, não é, dentro do campo só. E aí eu acho que isso afeta muito, dá um baque. Afeta muito o jogador. Por isso que eu defendo faz tempo, e eu defendo dentro de uma comissão técnica, principalmente na categoria de base, um trabalho psicológico. Porque nenhum jogador é preparado psicologicamente para o sucesso que ele vai alcançar, nem para o dinheiro que ele vai ganhar de uma hora para outra. Então um garoto, Renier, para mim, até outro dia, ele tem 18 anos ainda, está jogando pré-olímpico. O ano passado, ele ganhava X e jogava na base. De repente, ele foi profissional, começou a fazer um contrato milionário, ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, está no Real Madrid. Qual a estrutura psicologicamente vai acontecer isso? Eu acredito que não, porque os clubes não se preocupam com isso. Os clubes olham o jogador mais como um comércio. Pô, eu preciso vender esse jogador para ganhar dinheiro, para pagar dívida e tal. Então eu defendo muito um suporte psicológico forte, principalmente para o jogador lidar com o dinheiro que ele ganha, para ele lidar com o sucesso que ele começa a fazer de repente, e principalmente para ele lidar quando ele parar de jogar futebol. Precisa de um suporte psicológico. Todo jogador de futebol, eu acho que todo atleta de ponta, né? Psicológico, mais cedo ou mais tarde, ele vai apresentar problema psicológico, uma depressão, entra para o álcool, entra para a droga, sabe? Apresenta um distúrbio psicológico, porque é muito chocante você pular de uma coisa para outra, de você ser um puta de um cara famoso, artilheiro, e na segunda não ser mais nada. Em relação a isso, você tem sua família, você tem filhos, eu adoro a minha família, tenho 3 filhos, já são grandes, mas naquela hora ali não é o suficiente para você. Ô Jeff, você no caso, você trabalha muito bem essa questão da fama de você ser um dos principais jogadores da seleção de Fut5, e até essa semana, curiosamente, eu dei uma entrevista para um jornalista do Comitê Paralímpico Internacional, e uma das perguntas era justamente sobre o que o futebol representava na vida do Jefinho. Eu gostei muito da tua resposta, Jefinho, que você dizia, no caso, eu acredito, né, você não entra na seara do Casagrande, mas para um jogador cego. Você disse que o futebol para você é tudo, porque a quadra é o único lugar onde você se sente totalmente independente. Dificuldade quando você para de jogar, você acredita? Acredito que no início sim, mas eu sou uma pessoa que procuro sempre estar lendo, sempre estar me informando, então sempre trabalhar essa parte psicológica que é muito importante, tanto na parte esportiva quanto fora, na vida mesmo. E é isso, para mim o futebol é tudo. Quando eu entro dentro de quadra, me sinto livre, ali, claro, seguindo as regras do jogo, as orientações que são passadas, mas é uma coisa assim que eu me sinto independente. É o teu espaço. O meu espaço ali, é a minha hora, né? Porque fora da quadra, a gente, como deficiente visual, sempre necessita de alguém para alguma coisa. Claro que hoje em dia a gente é bem independente, consegue ter uma vida praticamente normal, sai sozinho, né? E faz tudo o que quiser, mas dentro de quadra é a hora que eu me sinto mais independente, e eu acredito que eu vou sentir um pouco falta disso, mas trabalhando bem essa parte psicológica, acredito que sabendo também que todos os sentidos precisam financeiramente, né, se preparar para na hora de parar, psicologicamente, para saber também o momento certo e que vida vai seguir no pós-carreira, né? E ter essa base vai ser importante a partir do momento que você para. Se você tiver uma carreira, um trabalho, alguma coisa assim, você tem esse caminho a seguir também. E com pessoas que estão ali ao seu lado, te apoiando, te ajudando, nesse momento que é tão difícil na carreira de um atleta, você vai seguir sua vida bem. Então, o atleta tem que se preparar muito bem para isso, e eu seguindo esse caminho, graças a Deus. A gente está chegando já na reta final do programa, eu queria só ler aqui alguns comentários do pessoal que foi entrando na nossa live e participando com a gente. O Fabrício Gomes, por exemplo, falou: Renan, lembrando que antes de 2016
falávamos que o Brasil tinha assim uma medalha de ouro do futebol, que era o futebol de 5. Verdade. A gente sempre lembra só do futebol convencional, que nunca tinha medalha. Àquela altura o Brasil já tinha 2 medalhas de ouro do futebol de 5 conquistadas. Aqui o Rivander Santos também mandando parabéns a todos do esporte paralímpico brasileiro. Obrigado, Rivander, pela sua participação. A Ana Paula Souza, 2 guerreiros, batalhas diferentes, mas nunca se deixaram vencer. Salve, salve o esporte, muito orgulho disso tudo aí. Ana, obrigado pela mensagem, muito bacana o carinho que você mostrou aqui com a gente. Matheus Luiz também participando aqui, mandando parabéns para todos. Obrigado, Matheus, obrigado pela participação. Só para fechar, eu queria lembrar aqui de Vocês falaram rapidamente assim, um pouco dos hobbies, das coisas que vocês fazem. Você sabia que vocês têm uma paixão em comum, né, Casão? Rock and roll? Não sei se é o rock and roll, mas a música. A música? Tem esse cara do teu lado, além de fazer gols, toca teclado com uma beleza. Como é que é a música pra você, Jefinho? Como é que surgiu essa tua paixão especificamente, mas pela música como um todo? Como que ela norteou a sua vida? Eu sempre gostei muito de música. Inclusive, uma das minhas primeiras atividades, quando eu cheguei no Instituto de Cegos da Bahia, lá em Salvador, foi essa parte de música. Eu comecei a tocar piano, teclado, corais. Então, eu fiz aulas de outros instrumentos também, de bateria, violão, sempre um pouco de cada um. Então, eu sempre gostei muito de música, né? A música é maravilhoso, né? E eu sou apaixonado pela música brasileira, vários grupos aqui no Brasil, música popular. Então, sempre uso para me relaxar também, antes de uma competição, de um jogo importante, ouvir uma música ali para você relaxar. Então, a música está sempre presente na minha vida. E vocês lá da seleção, a seleção brasileira tem vários músicos, e eles fazem às vezes um som assim. Vocês tocam rock and roll de vez em quando, né, Jefinho? Tocam Creedence ali. De vez em quando Creedence rola, é a galera que gosta, né? E você, Casão, você tem o programa, inclusive o Casão tem o programa da 89 FM, toda segunda-feira. Como é que a música também te alimentou? A música, pra mim, ela entrou antes do futebol. Minha casa sempre se tocava disco, sempre se tocava música. Minhas irmãs eram mais velhas e elas entravam no disco. Então, quando eu comecei a ficar independente, ainda vai com 4, 5 anos de idade, que eu comecei a aprender a mexer numa vitrolinha, eu pegava os discos. Então, eu comecei a ouvir assim, Beatles pra caramba, Creedence pra caramba, Chuck Berry pra caramba, aí Frank Sinatra. Sabe, eu comecei a ouvir um universo de música. E a música como um todo, ela me encantou, como um todo. Depois eu fui seguindo o caminho do blues, do reggae, do rock, do MPB também, muito MPB. Eu ouvi muito MPB na minha adolescência. E o futebol eu aprendi depois e caminhou sempre junto. Eu tenho muita amizade com o pessoal do rock dos anos 80, que tem todo mundo da minha idade. Então, junto com os Titãs, com Ira, Barão Vermelho, sabe? Essa moçada toda, a gente surgiu junto. Então a gente tem uma identificação muito forte. O ano que começou a surgir o rock and roll dos anos 80, que essas bandas começaram a aparecer, eu surgi no Corinthians com 18 anos e eles também com 18, 19 anos. Então a ligação aumentou, né? E eu tenho esse programa de rádio desde 96, eu fazia com o Marcelo Fromer, que era um guitarrista dos Titãs, que faleceu precocemente num acidente. Nós que inventamos esse perfil de programa em FM. FM só tocava música, não se falava de futebol, não se conversava. Não tinha programa, a FM tocava música. E de repente nós inventamos, porque a gente saía, eu e ele, e eu queria só falar de rock com ele. E ele queria falar de futebol comigo. Aí em determinado momento nós falamos assim, vamos fazer um programa. E eu falo de futebol e você fala de rock. Foi aí que surgiu o rock and roll. A intenção era essa. O Marcelo Fromer falar de futebol e eu falar de rock and roll. Nossa, que bacana. Gente, infelizmente o papo aqui podia ir a tarde inteira, mas tanto o Jefinho tem compromisso, vai treinar daqui a pouquinho, o Casão também tem compromisso, vai comentar o jogo aí Corinthians. O jogo do Corinthians. Queria agradecer demais, Jefinho, a tua participação, uma honra ter os melhores jogadores da história do nosso futebol de 5 aqui presentes no CBDV ao vivo. Obrigado mesmo pela tua participação. Valeu, Renan, obrigado, agradeço a todos aí, um grande abraço. Casão, uma honra também tê-lo aqui mais uma vez. Está mais do que convidado para vir sempre que tiver uma competição. Vou te mandar um zap para te encher o saco e vir aqui acompanhar. Eu que agradeço essa possibilidade que você me deu de conhecer mais de perto esse universo, que me emociona muito só de pensar, de eu estar aqui, sabe? Eu estou aqui com um cara que tem uma admiração muito grande
para todos esses caras aí que têm encontrado de uma maneira ou de outra, uma maneira de se incluir dentro do esporte, se incluir dentro da sociedade, sabe? Assim, cara, eu tenho uma admiração por vocês, assim, absurda, cara. Muito obrigado do CBDV. Bacana, Casão. Gente, então a gente fica por aqui, agradecemos. Fiquem ligados nas redes sociais da CBDV. A gente vai trazer muita informação sobre as próximas competições. Fim do mês agora, inclusive, tem Supercopa de Futebol de 5 aqui no CT. O time do Jefinho vai participar, vai ser um grande campeonato. E vocês conferem sempre no @CBDV Oficial. A gente volta até um próximo CBDV ao vivo. Um grande abraço para todos. Tchau!